Boa noite a todos os queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, ainda no mesmo trabalho que a gente tem feito de quarta-feira. Agora, então, o estudo bíblico no livro de Gálatas. Ainda estamos aqui no livro de Gálatas. Se você quer aprender, então, sobre os Gálatas, o livro da liberdade, esse é o momento da gente estar junto aqui para aprender desse livro. Mas antes de nós começarmos, então, mais propriamente o nosso trabalho com o livro, vamos orar ao Senhor. Oremos, então, todos nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esses momentos aqui e que realmente esse estudo, esse trabalho, que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor comunique a verdade a todos os teus filhos, eles sejam edificados, alimentados por ti, de modo que o seu nome seja engrandecido na nossa vida cotidiana, na maneira de nós vivermos a vida, nós nos lembremos do ensino da tua palavra que nos dá toda alegria, segurança, Senhor, para vivermos uma vida alegre na tua presença. Abençoa cada irmão, abençoa cada um, por favor, em nome de Jesus. Muito bem, vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. Louvem ao Senhor todos os povos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos céus, só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu
E agora que nós já louvamos ao Senhor, esse louvor maravilhoso, porque tem sido muito bem colocado os louvores, e é tão gostoso a gente poder escutar uma música que vem de encontro com a exaltação do nosso Deus. É maravilhoso. Mas vamos lá então, eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 3 do livro de Gálatas. Agora nós vamos pegar a unidade de 15 até 22, tá? Essa é uma unidade completa. A gente vai ver então ali com o seguinte tema: a promessa, o descendente e os filhos da promessa. Você deixa a sua Bíblia aberta, porque no decorrer do estudo a gente vai entrar nesse tema aí. Então é Gálatas 3, dos versos 15 até 22. No trabalho anterior, na sessão anterior que nós vimos, a gente viu lá, a respeito da unidade logo que antecede isso, nós vimos que Paulo tem o desejo de comunicar e de firmar aos Gálatas que a fé foi imputada a Abraão. E assim ele foi justificado por fé. A fé foi lhe dado de graça, foi isso que nós vimos lá. E ele então, nesse argumento, ele então demoliu ali, como eu disse, né, todas as expectativas de obras que estavam lá sendo ensinadas aos Gálatas pelos judaizantes. Ele ensinou também que esse fato de Abraão ter sido justificado pela fé, ele ensinou que isso ocorreu antes da circuncisão. E se isso ocorreu antes da circuncisão, então desnecessário é qualquer outro ritual ou qualquer outra obra da lei ou qualquer outro aspecto da lei, mesmo porque a circuncisão era tido como o maior símbolo de consagração do judeu, né, ou do hebreu a Deus. Então, se mesmo a circuncisão não foi algo que Deus requereu naquele momento para justificar Abraão, mas tão somente a fé que ele mesmo deu, então o outro argumento dos judaizantes então estava por terra tudo. E aí, por fim, ele diz que aqueles que têm fé é que são realmente os filhos de Abraão. Isso nós vimos na sessão anterior. Paulo, ele está preocupado em mostrar para os Gálatas a respeito da justificação pela fé. Então, todo esse capítulo, o trabalho que Paulo está tendo é justamente para fortalecer a vida dos Gálatas, de modo que eles entendam que não é necessário mais nenhuma obra da lei. Não é necessário obedecer nem ao menos um aspecto que a lei, ou seja, rituais do templo ou fora do templo, ou se privar de determinados alimentos, coisas dessa natureza. Ele diz assim que isso passou, eram sombras daquilo que haveria de vir ainda, os sacrifícios e tudo mais. Então nenhum aspecto da lei é necessário, mas tão somente fazer como o pai Abraão fez. Ter fé, ou melhor, a ele foi conferido pela graça a fé de crer na palavra de Deus, de crer em Deus. Abraão creu em Deus. A cena número 3, então, do capítulo 3, nós diremos que a partir do verso número 15, colocar aí uma divisão. A divisão, então, seria uma aliança humana e o seu valor. Essa seria, então, a primeira divisão, e você vai ver lá no verso número 15. Vamos ver juntos, então? Vamos lá. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Se uma aliança humana, depois de ratificada, não pode ser anulada ou modificada, então menos ainda aquilo que Deus fez com Abraão. Porque foi Deus que fez. Era uma aliança entre Deus e Abraão, diretamente, dada a Abraão. Então ali naquela aliança ele foi justificado por fé. Então ele está dizendo, se uma aliança humana, ela não pode ser acrescentada nada nela, se não pode ser anulada de maneira alguma, depois que foi firmada, muito menos então uma aliança que Deus, o próprio Deus, fez com o seu povo. Então aí está a nossa total segurança, pois quem prometeu a Abraão foi Deus. Os que creem os que são verdadeiramente os filhos de Abraão. E esses filhos de Abraão são aqueles que herdarão a promessa que Deus fez
ali então naquele momento para Abraão, de que ele daria uma terra boa. Essa terra boa, espiritualmente falando, no Israel de Deus agora, seria então a nossa pátria que está prometida para nós, ok? Então estamos assim trabalhando. A segunda divisão seria a partir do verso 16, que fala sobre a preferência da aliança. Então nós temos uma outra divisão aí. No capítulo 3, no verso 16, a gente coloca aqui a preferência da aliança. E o que diz lá nesse capítulo? Ora, nesse versículo diz o seguinte: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Paulo está defendendo aqui que quando Deus falou que a promessa seria para o teu descendente, ele está defendendo que ele falava de Cristo. Porque em Cristo que todas as pessoas são abençoadas verdadeiramente, definitivamente pela fé. Abraão era um tipo de Cristo. Como nele todos foram abençoados pela fé, aí então isso se estabeleceu em definitivo com a pessoa de Cristo que era descendente de Abraão. Justamente isso, se você for ver a genealogia de Jesus, passa por Abraão. Então foi isso que ele está defendendo, que quando Deus falou isso, ele especificou, não é? Especificou que esse descendente seria Jesus, o Cristo, que a partir da aliança feita mediante a fé em Cristo, todas as nações, todos aqueles que estivessem em Cristo seriam abençoados. Esses é que são, de fato, então, os herdeiros. Esses é que são, de fato, os filhos de Abraão. E nós, então, em Cristo, aguardamos a nossa pátria, a nossa terra, que foi prometida lá para Abraão. Ainda nesse mesmo tema, nós temos aí Abraão, ele viu, pela fé, ele viu que todos seriam abençoados naquele que era maior do que ele. Certo? Ele viu isso. E Jesus disse isso quando ele fala lá em João 8,56, ele fala isso. Até ele foi questionado, mas como? Como pode ser isso? Ele disse o seguinte: Abraão, vosso pai, ele falando aos judeus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e ficou alegre, regozijou-se. Aí eles perguntaram, mas como você, não tendo nem 50 anos, pode ter Abraão ter visto você? Não é? Mas Abraão vislumbrou pela fé o dia de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele viu Deus, deu a visão do descendente dele, que no descendente dele todos os povos seriam abençoados pela fé. Todas as pessoas de todas as nações seriam abençoadas. Bendito, todos serão benditos em você, Abraão. Todas as nações, todos os povos serão benditos. A partir de quem? A partir do teu descendente, que era Jesus. E aí foi que ele vislumbrou pela fé. Não é? Pela fé ele vislumbrou. Deus deu a visão para ele de que o descendente dele então seria aquele que abençoaria todas as nações. Certo? Os que estavam presos aos aspectos da lei, eles eram cegos espirituais. Aqueles que queriam, de qualquer forma, colocar algum aspecto da lei, aquele que de alguma forma queria que Cristo já não era só Cristo suficiente. A fé em Cristo não era só suficiente, era isso que eles diziam. E principalmente a circuncisão, vamos nos lembrar. Mas aí, até aqui nós vimos também que eles foram totalmente arrasados com essa ideia. Assim hoje também, talvez, nós podemos fazer uma analogia, dizendo que muitas pessoas hoje, elas estão cegas pela tradição. Sim, pela tradição. Porque elas não propriamente têm o discernimento das Escrituras, mas elas obedecem a uma tradição que não tem nada a ver com o que diz verdadeiramente a Escritura. São ludibriadas pela tradição. Esses aspectos tradicionais que desviam verdadeiramente a fé em Jesus Cristo, que é fundamental para o cristão, para as pessoas serem então justificadas por Deus e serem salvas por Deus. Agora no verso 17, vamos lá ler juntos o verso 17? O verso 17 diz o seguinte: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei,
que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então ele está dizendo aqui que a lei ela já estava vigorando por 430 anos, não é? E a promessa já havia sido feita, já tinha se passado 430 anos, então ela não é possível que outra coisa viesse então desfazer aquilo que Deus fez. Na verdade, 430 anos é um número considerando Isaac e Jacó, onde a lei ela foi reafirmada, o pacto foi reafirmado, a aliança foi reafirmada ali nos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto que na Bíblia, por diversas vezes, a Bíblia, quando vai citar os patriarcas, ela fala como se fosse um só. Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É assim que a Bíblia, inúmeras vezes, ela trata. Porque se você considerar em Gênesis 12, que foi aonde Deus fez um pacto ali ou então quando Deus chamou, né, Abraão para que ele saísse da terra e tudo mais, de lá até Jacó, são mais 215 anos, então já seriam 645 anos que uma aliança foi firmada por Deus. Muito mais peso ainda teria, mas ele quando Paulo fala isso, ele dá a entender que a aliança foi reafirmada então com Jacó, o patriarca Jacó. Então é por isso que ele está falando, uma aliança que durou todo esse tempo, uma promessa que durou todo esse tempo, que até agora ela não pode ser desfeita por outra coisa. Tá certo? É isso que nós estamos vendo até esse momento. A próxima divisão a gente vai lá para o verso número 18. A próxima divisão é a seguinte, eu coloquei dessa maneira, olha, viver por si mesmo ou pela fé na obra de Cristo. Ou nós vivemos por nós mesmos e somos os nossos salvadores e tentamos fazer tudo quanto é tipo de obra e ser bonzinho de todas as maneiras, né, para conseguir ser aceito por Deus. Também não quero dizer aqui que a gente pode ser perverso, não é? A gente não pode ser perverso, a gente não pode viver na vida de uma maneira pervertida. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que se você, mesmo que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, né, a favor de alguém, isso não vai ter valor nenhum se você não tiver realmente a fé colocada sobre você e você manifestar essa fé em Jesus Cristo. Se você não tem fé em Jesus Cristo, dizendo que Ele é o seu único, suficiente Salvador, se você não entendeu a mensagem da cruz que Ele tomou o seu lugar, Ele se fez maldito porque a lei fala, tudo aquele que não obedecer à lei é maldito, e você não consegue, mas Jesus obedeceu por você, então Ele é o seu substituto, não é? Se tornou maldito e morreu, porque essa é a sentença. Se você não entendeu nenhum tipo de obra, muito pelo contrário, todas as nossas obras, a palavra de Deus diz que Deus enxerga ela como trapo de imundícia. Então ela não tem um valor para a sua salvação, para a minha salvação, ela não tem nenhum efeito. Ela é boa sim, para estar de uma maneira abençoadora, então fazendo bem ao próximo. Isso sim é interessante. Isso aí ele é requerido até daquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, é requerido desse estar fazendo sim, se comprometendo com o bem do seu próximo. Até mesmo pelos nossos inimigos nós temos que ter compaixão, vamos dizer assim, temos que orar pelos nossos inimigos. Quanto mais aquele que está próximo de você passando alguma necessidade, talvez, não é? Então, é isso que eu estou dizendo. As obras têm o seu valor para aqueles que já são de Cristo, porque testemunham o que Cristo fez. O que Cristo fez. Então tá, o verso número 18, então. O viver pela fé em Cristo ou viver pelas obras da lei. Verso número 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então foi pela promessa que Deus concedeu a herança a Abraão pela fé. Tá certo? Decidam então. Viva pela fé, mas Ele mesmo, pela graça, promove em você a fé e você confia
em Jesus, ou você vive então pela lei e tenta de qualquer maneira cumprir essa lei por si mesmo. E aí vocês só receberão uma palavra: vocês são malditos. Aqueles que tentam viver pela lei ou até por qualquer outro aspecto da lei, porque seria uma desonra querer acrescentar alguma coisa à obra que Cristo fez. Não seria mesmo, então, uma desonra? Se alguém pensa em fazer qualquer coisa para complementar aquilo que Cristo já fez, ora, ele está dizendo assim: olha, o que Cristo fez foi ótimo, foi lindo, maravilhoso, muito obrigado. Mas ainda eu preciso fazer alguma coisa, porque Cristo não é suficiente para me salvar. E não é isso que nós temos que fazer. Não é essa a resposta que nós temos que dar a Deus. Nós temos que confiar que a obra de Cristo ela é plena, ela é suficiente. O sangue de Jesus tem poder para nos salvar, para nos resgatar. A sua ressurreição ela foi aceita, nos livrou da morte. Nos livrou da morte. Aquela sentença de morte foi pregada na cruz. Nós não morreremos mais eternamente. Ou não vou morrer mais, pastor? Bom, você pode morrer fisicamente, mas espiritualmente você não vai morrer. E depois ainda tem a promessa da ressurreição. Então o seu corpo novamente vai se juntar à sua alma de uma maneira gloriosa, não do jeito que nós somos, mas de uma maneira gloriosa. Tá bom? Então toda obra de fé, Jesus, ele é poderosíssimo, ele é o Deus encarnado. A sua obra realizada na cruz, ela é suficiente. Ninguém pode acrescentar nada, nem mesmo um copo de café. Se é que alguém já sabe que proíbe alguma coisa nesse sentido, não é? Para que a obra de Cristo deve ser complementada? Fora com isso, nada disso, não é? Nada disso. Cristo é poderosíssimo, é suficiente. A obra que foi planejada, ela é completa, suficiente, maravilhosa, salvadora total. É isso que Paulo está querendo dizer. Ninguém pode acrescentar nada. Então vocês têm que escolher aqui. Em Deuteronômio 27, 26, bem determinado está, pela lei: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Você pode dizer amém? Maldito todo aquele que não cumprir as palavras que estão escritas na lei. O maldito era pregado em madeiro. Lembram-se disso? O malfeitor morria. A lei condena como maldito. Está aí a lei, né, para todos nós vermos lá. Bom, agora uma outra divisão. E a última divisão. A última divisão diz o seguinte: o propósito da lei. Mas então, por que teve lei? Mas por que veio a lei então? Por que a lei foi estabelecida? Nessa divisão a gente vai ver que ela aponta para a necessidade e a superioridade da aliança feita pela fé. A lei aponta para isso, não é? Então no verso 19, Paulo vem bem explicando qual é o propósito da lei. Como é que ele explica isso? Vamos lá então, no verso número 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que foi Moisés. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Então a lei, ela deixa evidente a culpa de todos. Ela expõe a impossibilidade de você não pecar e a impossibilidade de você cumprir tudo aquilo que está lá. Porque no mesmo momento que você faz algum tipo de pagamento, porque era assim que era feito, algum sacrifício, você virou as costas, você já está precisando de novo de sacrifício, porque você já pecou. A nossa mente é muito rápida, não é? E não somente, você até dormindo você peca, ou não? Será que não? Consulte aí a sua consciência. Não é assim mesmo? Pois bem, então, ela traz a evidência de que é impossível viver na dependência de que eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo.
Então ela tinha esse propósito de mostrar que é impossível, o meu pecado é grande, eu estou contaminado. E se eu estou contaminado pelo pecado, eu jamais posso me aproximar de Deus. Como fazer então? Por isso aponta para a necessidade de quem me salvará. Não é isso? Quem me salvará? Aí então, Paulo, ele traz isso daí em Romanos, no capítulo 5, no verso 20, eu tenho aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que o pecado ficasse claro. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a solução é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a solução. Onde havia a impossibilidade, Deus tornou possível em Jesus Cristo você então se livrar de uma vez por todas do pecado. Quanto mais se observa a lei, então, se vê a impossibilidade que é de obedecê-la. Quanto mais você olha para ela, mais completamente você se enxerga como pecador. É isso que Paulo está dizendo. O coração então deseja uma solução que aproxime ele de Deus. E aí então aponta para Cristo, o descendente, aquele que ratificou a aliança, o mediador perfeito. O mediador perfeito, uma ponte que Jesus fez para Deus. E essa ponte ele fez num sacrifício de cruz. É isso que Paulo estava querendo que os Gálatas, eles já tinham sido comunicados disso. Paulo estava trazendo a memória deles, fazendo com que eles se lembrassem, para que eles fossem chamados à sensatez. Lembram-se que ele falou? Insensatos, Gálatas, quem vos fez voltar pelo caminho? Quer dizer, olhem, vocês não podem olhar para trás. Vocês receberam a Cristo, prestem atenção naquilo que foi ensinado. Nós já falamos sobre isso. Olha, vocês precisam enxergar. A lei não tem poder para salvar. Então somente aponta os seus pecados. Mas Cristo fez a ponte. E temos que entender que ele é um mediador perfeito, porque ele está vivo. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, está vivo. Nos justificou pelo seu sangue. Na sua ressurreição, nós fomos aceitos por Deus na ressurreição de Jesus. E no verso 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que ele está dizendo aqui? Deus usou o mediador, que era Moisés, para transmitir a lei. Mas a promessa, Deus deu diretamente para Abraão. Não houve nenhum mediador. Deus falou com Abraão, falou no coração de Abraão. Então ele está dizendo assim, olha, a lei foi dada por um mediador. Esse mediador, ele não tem poder, não tem autoridade. Não tem autoridade nenhuma para fazer qualquer mudança, nada. Mas, com Abraão, a promessa foi dada diretamente por Deus. Entende isso? É isso que ele está dizendo. Moisés foi um terceiro que fazia um acordo entre as duas partes, entre Deus e os hebreus. Mas ali no caso da promessa, era diretamente Deus e Abraão. Deus tem toda a autoridade. Moisés não tinha toda a autoridade. Então aquela promessa é muito superior. O valor que ela tem é muito superior. A promessa de herança na terra, mediante a fé, porque ele foi justificado pela fé. Todo esse esquema que Paulo está montando aqui, ele tem esse propósito de mostrar a justificação pela fé. E a fé é um dom de Deus. Então tudo é de graça. Você crê porque Deus deu de graça para você a virtude da fé, para crer em Jesus Cristo. Certo? É isso que Paulo está dizendo. Verso 21. Agora, vamos evoluir aqui para o verso 21. Aprendendo Gálatas. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei.
Bom, ele está dizendo aqui que a lei não é contra as promessas de Deus. O que ele falou lá em Romanos, agora voltando para Romanos, no capítulo 7, a respeito da lei? Ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele falando da lei. Ok? Quem me livrará do corpo dessa morte? E no verso 25 ele complementa isso. Ele diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O livramento vem por Jesus, não vem pela lei. Vejamos lá no verso número 22, e é o último verso para nós concluirmos então esse estudo dessa sessão do livro de Gálatas. Ele diz assim: olha, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, que é a finalidade da lei. Não é contra as promessas, mas ela tem outra finalidade. Ela encerrou tudo no pecado. A lei é um carcereiro. E cada pecado que é cometido, então as algemas, as correntes do pecado são mais ajustadas, mais apertadas. São chumbadas na parede. São como correntes chumbadas à parede. A cada pecado que nós cometemos, então, pela lei, nós somos cada vez mais aprisionados por ela. É isso que Paulo está dizendo. A Escritura encerrou todo o pecado. Há uma condenação. Olha lá, por exemplo, então, no Salmo 130, no verso número 3. Vamos ler ali o livro sagrado. Se observares, Senhor, iniquidades, quem Senhor, subsistirá? Se Deus olhar para nós como pecadores, sem olhar para nós pela cobertura e da justificação do sangue de Jesus, o que será de nós? Ninguém subsistirá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, nenhum. Não há nenhum justo sequer. Um desfecho libertador. Um desfecho libertador, no verso 22. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Promessa de vida eterna, promessa da Jerusalém, a pátria que vem do céu, a promessa da ressurreição no último dia. Tudo isso vem pela fé em Jesus Cristo, onde foi que Abraão vislumbrou todas essas coisas em Jesus. Aos que viam a impossibilidade de salvar a si mesmo, então concede de graça a promessa de vida eterna. A promessa de viver eternamente na terra, naquela terra que Deus prometeu. Ali uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra que é para o deleite da sua alma. Mas não é essa terra aqui ainda, é a terra que vai vir. Nós somos portadores dessa promessa. Da terra que Deus haverá de estabelecer no último dia, depois do juízo final. A Santa Jerusalém, a noiva que vem ataviada, né, que Jesus então vai tomar para si. A promessa da nossa herança, a promessa da nossa terra, a promessa de vida eterna na presença de Deus. É isso que nós temos pela fé em Jesus Cristo. De graça pela justificação, pela fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo, então, está dizendo. Vamos fazer aqui um resumão, vamos fazer aqui uma síntese daquilo que nós fizemos aqui. A aliança no sangue de Jesus é superior. Paulo diz isso, segundo Paulo. Por quê? Primeiro, a lei foi feita através de um mediador, mas a Abraão a promessa foi dada diretamente por Deus. Esse foi o primeiro ponto defendido. O segundo foi, a lei não pode anular a promessa, porque ela veio depois. Lembram-se então de 645 ou 430 anos, não é? Então ela não pode, uma vez, porque outra coisa, nós temos que pensar que Deus é imutável. Uma vez feita a promessa tem validade até o final. Então, ele não pode anular a promessa pela lei. Não, a promessa está valendo ainda. Terceiro, todos que pertencem a Cristo são semente de Abraão e herdeiros. Por quê? Porque Abraão foi justificado pela fé. E os que vêm depois deles também serão justificados pela fé, então herdarão a mesma promessa que Abraão. E em quarto lugar, então, herdeiros da terra prometida. Não a que foi dada a Abraão, mas também uma terra superior. Não é? Uma terra que vem do céu no tempo de Deus. Então, esse foi o resumo do que nós vimos nessa noite.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Espírito Santo de Deus aplique todo esse ensino no seu coração e no meu coração, de maneira que cada vez mais a gente fique seguro, mediante a fé, na promessa que nós temos de vida eterna, na Jerusalém celestial, na pátria que temos lá no céu. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer mais uma vez por essa boa oportunidade de estarmos aqui, mesmo que à distância, mas o Senhor provê os recursos para a gente estar estudando, para a gente estar comunicando, usando a minha vida, usando a vida do Heitor, usando a vida de outras pessoas que porventura estão nos apoiando, graças a Deus, Senhor, provendo recursos, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é quem faz todas as coisas, o Senhor é quem move a história, o Senhor é quem move os corações das pessoas. E nós queremos te agradecer. Obrigado. Obrigado. Abençoa, Senhor, a nossa vida e abençoa, Senhor, a nossa terra, a nossa pátria. Mais uma vez, imploramos ao Senhor, por favor, dá direção aos nossos governantes, aqueles que estão investidos de autoridade. Abençoa essa gente, Senhor, para que os nossos dias sejam melhores, para que haja uma certeza de pessoas que estão trabalhando para o bem do próximo. Por favor, Senhor, tem misericórdia e abençoa, dá autoridade a quem realmente tem essa intenção, que tem realmente o desejo de praticar a justiça. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, esse povo nas tuas mãos, toma a tua igreja e dê uma noite agora abençoada. Isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, então, provavelmente agora só domingo, às 9 horas da manhã e depois domingo às 19h30, se antes disso nós não estivermos liberados para poder estarmos juntos, né? Mas eu acho que ainda não. Segundo o que está colocado aí, vamos até o dia 10. Vamos aguardar em Deus. Até breve então, meus irmãos. Olho para os montes e me pergunto: de onde virá meu socorro? O teu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o teu protetor, Ele está sempre alerta, não deixará você cair. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nunca falha. Te guarda, o Senhor te guardará. Ele está ao teu lado para te proteger. O Senhor te guardará de todo perigo, mesmo que esteja aflito. Este é o Senhor, este é o Senhor. Olho para os montes e me pergunto: de onde virá meu socorro? O teu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o teu protetor, Ele está sempre alerta e não deixará você cair. Protetor do povo de Israel,
mesmo que esteja aflito.